Que Jesus nos abençoe. Olá, está entrando no ar mais um programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era. Esse programa que é promovido e coordenado pela Liga Espírita Pelotense. Então, mais um programa que eu disse, né? E esse programa está sendo gravado ao vivo, está no Facebook do programa Terceiro Milênio. Então, fiquem nos acompanhando ali. E hoje o tema, desafios da vivência em família. Nossa convidada, Célia Pires. Então, já vou dar uma boa tarde aqui para nossa amiga Célia. Boa tarde, Célia, seja bem-vinda no programa Terceiro Milênio. Boa tarde, Silane, sempre com muita alegria assim que retorna ao programa, ainda mais para falar desse tema, né, que é família. Família é um assunto muito amplo, sempre instigante, né? Gosto muito de conversar sobre família. É muito bom, né? É a nossa base, família, né? O nosso lar, a nossa família, onde a gente cresce junto, né? Exato. Com os nossos familiares, né? Então, Célia, quem é a nossa família? Quem são os membros que compõem a nossa família? Bem, Silane, a doutrina espírita, ela nos apresenta a família como um instituto abençoado em que grupo de espíritos necessitados ou com compromissos inadiáveis de auxílio ou reparação uns com os outros, em obediência à lei de causa e efeito, reencarnam em uma mesma família para o resgate de provas e expiações, graças a esse princípio da reencarnação. Então, de acordo com aquela necessidade, vai reencarnar na família que precisa. De acordo com os nossos débitos do passado. A gente não reencarna naquela família que a gente gostaria de reencarnar, sim, aquela família maravilhosa. A gente reencarna naquela família que a gente precisa para evoluir com os espíritos imortais que somos. Verdade. Quando a gente tem que se ajustar, é lá que a gente vai se ajustar. Esse ajuste sempre é feito através da lei de amor. Por isso a misericórdia de Deus que nos dá as reencarnações, tantas quantas se fizer necessário para que nós possamos evoluir. É uma bênção do Criador à criatura, né? Sim, exatamente. É uma bênção. É uma bênção, assim, a reencarnação, porque na reencarnação Deus nos proporciona aquele corpinho, né, pequenininho, que a gente vem ali na família, todo mundo se apaixona, não é? Todo mundo já começa a amar ali aquele serzinho que muitas vezes olhamos, é um anjinho, mas não é um anjinho. Sabe-se lá que espírito é que não está ali, né? Que vem já para compor com a gente essa família, sabe lá que desafios não tem que vencer, não é verdade? Eu costumo olhar para minha netinha e perguntar para ela, quem será minha filha? Quem será o irmãozinho que está aí? Ai, é muito bom, né? Ainda há pouco ainda falávamos, né? A bênção da família, dos filhos, né? E então quando a gente sente isso forte no coração, esse amor, né, Célia, de ter os filhos e de formar a família é maravilhoso, é muito bom. Então, Célia, por que em algumas famílias aparenta perfeita harmonia e noutras o caos na terra? Bom, lá no Evangelho segundo o Espiritismo já nos diz que o que forma os verdadeiros laços de família não são os da consanguinidade, são os espirituais. Por isso que em muitas famílias, às vezes, há tanto antagonismo que as pessoas não conseguem vencer aquelas dificuldades que vieram vencer, porque a gente tem os planos quando reencarna, mas quando a gente chega na Terra, embotados pelos sentidos da matéria, a gente não lembra dos propósitos da gente. Então, por isso que muitas vezes um amigo, um primo é como se fosse nosso irmão, e o nosso irmão a gente carrega aquele antagonismo com ele, porque ainda não conseguiu vencer aquela dificuldade. Mas por mais difícil que seja nessa encarnação, essa situação, com certeza um dia nós vamos vencer, porque é a sementinha que fica plantada ali para um futuro reencarnatório, com certeza. Em outras reencarnações que serão proporcionadas por Deus, juntos essas almas, eles vão vencer essas dificuldades. Com certeza. Verdade, né? E às vezes, né, Célia, que a gente vê muito, né, nos filhos, né? Um é calmo, de paz, pacífico, o outro é mais agitado, né?
Porque são espíritos diferentes. Né? A gente às vezes assim, porque eu criei meus filhos iguais e eles são diferentes. Não deveria. Eles são diferentes. Porque não devemos criar igual. Cada espírito tem uma necessidade. Um te exige mais atenção sobre um tema, outro exige sobre outro. Então a gente deveria ter essa consciência de tratar os filhos como eles precisam ser tratados, não uniformizar o tratamento dos filhos. Verdade, né? O seu Barum, né? Nosso amigo, nosso eterno amigo, que a gente vai estar sempre citando, que ele sempre falava: criaste os teus filhos iguais? Não deveria. Não deveria, porque como tu acabou de falar, né? Cada um tem a sua necessidade, cada um, às vezes um é mais sensível, precisa de mais atenção, né? O outro é mais leve, mais solto e não precisa de tanta, né? Não que a mãe não deva atendê-los, né? Cada espírito é único, e cada espírito traz as suas mazelas para serem acertadas. A gente precisa aprender a ter esse olhar sobre os filhos, sobre a família. Precisamos aprender a olhar a família com carinho, né? Porque às vezes numa área não necessita tanto, mas uma outra ele vai necessitar, porque não somos espíritos perfeitos, estamos num mundo de provas e expiações, então todos nós estamos aqui com certeza para nos reajustar e para evoluirmos. Em família o reajuste maior, né, que tem, né? Eu tenho uma frasezinha que eu li ontem até, que dizia assim: às vezes um irmão não é um amigo, mas um amigo, é um irmão. Às vezes, muitas das vezes é um irmão. Foi o que eu acabei de falar lá atrás, né? Pode acontecer isso, né? Pode acontecer. Pelas afinidades dos espíritos, espíritos que podem vir reencarnando há muito tempo juntos, então já tem aquelas afinidades, já são espíritos afins. E outros espíritos podem ser antagonistas, né, uns dos outros, né? Por isso eles vêm para fazer essa reparação através da lei de amor. E às vezes, e ao longo da vida, né, Célia, a gente vai colocando, né? Esses amigos vão fazendo parte, a gente vai conhecendo novos e novos desafios também, né? Na vida. E é tão lindo de olhar e ver que entraram tantos amigos ao longo da nossa vida, né, da nossa existência, e que nos fizeram crescer, nos ajudaram, nos impulsionaram, né? Acabei de falar ainda há pouco do nosso amigo Milton Barum, né? Com certeza quem não aprendeu algo com ele, né? Quem não... E a gente pode dizer que ele era nosso amigão, né? Com certeza. E assim, a gente, quando passa pela vida do outro, a gente sempre vai deixar alguma coisa e sempre vai levar também. Sempre vai levar. Porque às vezes são aquelas pessoas que tu conhece, o relâmpago passou na tua vida, né? Como estrela, né? Mas deixou um grande aprendizado. São aqueles espíritos assim que vieram só aquela passagem por ti, mas que te deixam um grande aprendizado e que com certeza levam com eles também grande aprendizado daquele pequeno espaço de tempo que estiveram conosco. Verdade. E falando em amigo, eu ao anunciar aqui, ao entrar aqui, eu me esqueci de falar do nosso amigo que está aqui na técnica, né? O nosso amigo Cláudio Leão, que está sempre nos atendendo, né? E é o nosso amigo, o Sidney Queixo, que hoje está aqui com a gente, né? Tá lá no outro estúdio, nos auxiliando também na técnica, né? Né, Queixo? Tá lá na outra. Um abraço para esses nossos amigos, né? Que estão sempre, porque se não fossem eles, né? Esse programa não estaria aqui, não teria como, né? A gente não pode fazer as coisas sozinhas, a gente não veio para fazer as coisas sozinhas, né, Célia? Com certeza não. Ô Célia, então assim, ó, por que tantos conflitos no meio familiar? Bom, é porque os maiores desafios dos relacionamentos são entre pais e filhos, na verdade. Porque esse conflito de gerações, a violência, a sexualidade, o álcool, as drogas... E muitas vezes, ou na maioria das vezes, falta Jesus, falta o conhecimento das leis de amor. Então, por isso que essa família é tão desestruturada, porque falta o compromisso moral dos pais para com os filhos, porque nem toda família ela é ajustada.
A gente sabe disso. Claro. Não é que nem toda família é aquela propaganda de margarina feliz. Sim. Não é? A família toda ela tem algum tipo de probleminha, uma aresta para parar aqui, uma ali. Mas tem umas que os conflitos são maiores. Por quê? Porque somos espíritos imperfeitos. Porque viemos na Terra pela misericórdia de Deus para vencermos essas dificuldades. E como eu já falei anteriormente, ficamos embotados pelo sentido da matéria e esquecemos aquilo que viemos fazer. E aí nos perdemos em coisas vazias. Muitas vezes bebemos para esquecer, nos vamos para o fumo, para a droga. E o Alberto Almeida sempre São fala... São paliativos, né? Porque sim, o ajuste vai ter que acontecer. O Alberto Almeida sempre nos fala que quando existe alguma fuga na família, porque isso é fuga, né? A bebida, isso é fuga. Quando é adolescente, a gente precisa aprender a olhar a família como um todo. Porque esse adolescente que está se drogando ou que está fumando, ele está pedindo socorro. Alguma coisa na família não está funcionando bem. Então a gente precisa aprender a olhar a família com esse olhar sistêmico, como um todo. Isso nos diz o nosso amigo Alberto Almeida, que é especialista em falar de família. E eu adoro as falas dele, escuto muito ele. Então ele nos diz isso, que a gente precisa aprender a ter esse olhar mais amplo sobre a família. Por que aquele ser está nos pedindo socorro naquele momento? Verdade. E esse período que a gente está vivenciando, pandêmico, né? A gente ficou bem voltado à família, a estar junto, né, a olhar pro nosso familiar, porque parou de ter aquela correria do ter que sair da atividade, do trabalho, e a gente ficou olhando para a família, né? A gente ficou olhando para os nossos entes dentro de casa. Então a gente ficou prestando atenção nas coisinhas que ainda falta ajustar. Na verdade, a pandemia ela nos empurrou para dentro de casa, ela nos obrigou a ficar dentro de casa, né? É agora que tu aprende. E esse ficar dentro de casa nos trouxe esse olhar. Verdade. Que nós também somos imperfeitos, que nós somos pais imperfeitos, que nós não podemos exigir do filho aquilo que nós não exemplificamos. Porque o exemplo é a melhor coisa na educação. E muitas vezes a gente quer que o filho faça uma coisa e diz outra. Mas ele está prestando atenção naquilo que a gente fala, não é aquilo que a gente diz, é o exemplo. Então, essa pandemia, ela fez isso conosco, nos jogou dentro de casa para nos observarmos, porque nós, família, somos aqueles espíritos que imploraram para encarnar e para estar junto, não é? E quando chegamos aqui, nos esquecemos porque estamos aqui. E esquecemos que imploramos para estar junto com esses espíritos. Esquecemos que nós combinamos com eles de nos acolhermos, de nos amparar, de nos amar. E hoje nós somos os primeiros a apontar os dedos. Verdade, né? Não usamos de misericórdia, queremos misericórdia para nós. Verdade. E a gente precisa aprender a olhar o nosso próximo com misericórdia, com o olhar que Jesus nos olharia. Como é que Jesus nos olhava? Com aquele olhar sensível, que ele sabia tudo de nós, mas ele nos deixava falar. Ele não precisava que nós abríssemos a boca para saber o que nós estávamos pensando, o que nós estávamos carregando no nosso coração. E é assim que a gente deve aprender a olhar os nossos filhos, o nosso próximo mais próximo, o nosso próximo como sociedade. Porque nós somos exímios julgadores. Nós já estamos escutando a pessoa e já estamos formando juízo de valor, julgando. E quando abrimos a nossa boca, então, meu Deus do céu, matamos qualquer sonho. Não é? Verdade. Então é isso, a gente precisa desenvolver, Cirlane, essa amorosidade que todos nós trazemos. Como é que chama? É uma virtude que só precisa ser desenvolvida. É verdade. Tu sabe que lendo uma passagem do Evangelho, né? Que diz assim, que Deus nos olha com esse olhar que tu falou. E só que Ele não nos vê como estamos no momento. Quando Ele dá uma oportunidade para seus filhos, Ele nos vê lá na frente. Como é que a nossa transformação recebendo aquela oportunidade que Ele nos está dando. Imagina se a gente consegue fazer isso com os nossos filhos. E muitas vezes nós não aproveitamos a oportunidade que Deus nos dá. Mas na maioria das vezes a gente não aproveita essa oportunidade. E por isso que eu falei nesse ano, que a gente precisa aprender a ter esse olhar mais sensível,
com o filho, com os nossos pais, com os nossos amigos e com a sociedade. Porque a gente pensa, eu mudei. Não mudei nada. Qualquer coisinha eu já estou ali, ó. Deus livre. Seu Barão costumava dizer isso. Então, alguém te passa no trânsito lá, tu já joga o gel fora. O seu Barão costumava dizer, né? Te pisa no pé e tu diz, não, muito obrigada, eu sou espírita. Não, primeiro tu vai esbravejar e depois então tu vai pensar. Então, assim, essa pandemia, então por isso também a gente vê com a pandemia muitos desajustes, muitas separações. Por quê, Silane? Porque as pessoas não se conhecem verdadeiramente. Na verdade, nós não nos conhecemos. E como é que nós vamos conhecer o nosso companheiro que apenas dorme conosco? Levantamos cedo, cada um sai para o seu trabalho, deixamos o filho na escola ou a cargo da babá. Como é que nós vamos conhecer uns aos outros? Verdade. Se muitas vezes nem nos conhecemos. Por isso que essa pandemia, ela trouxe mais afinidades também, mas ela trouxe também muitas separações. Muitas separações, porque na verdade as pessoas, quando tiveram que se deparar e se olhar, não se suportaram. Que horror, né? Não é? Mas é isso. É isso. É bem isso, É isso. Porque o trabalho, a atividade, a rotina do trabalho, o pouco tempo que estava em casa... Na frente do celular, no celular, porque assim, ó, quando não tinha uma qualidade. Não tem qualidade, porque assim, ó, o Divaldo costuma dizer, né, que ele contou uma história, no livro dele que ele tem, como Vivências do Amor em Família, que convidaram ele para almoçar, uma gente de Posses, né, e ele foi almoçar. A mulher, o homem e os filhos, o casal e os filhos. Aí todo mundo ria e ninguém falava. E queria saber por que estavam rindo. Aí ele perguntou. Não, é que nós estamos conversando pelo celular. Então é isso, né, gente? E a televisão também está na sala de jantar. Também. Nós não temos aquele tempo de fazer aquela refeição prestando atenção nem no que comemos, quanto menos naqueles que nos acompanham a refeição. Na mesa, né? Então, aquele momento sagrado. Que é isso que está faltando, né? A qualidade desse tempo. Eu sou uma pessoa que eu acho que os pais têm que trabalhar sim, a vida moderna exige, mas o tempo que tu tem com o teu filho, tu precisa ter qualidade nesse tempo. Qualidade. Não mexer no celular, olhar para o filho, ver suas necessidades, aproveitar enquanto o caminho da escola e conversar, saber como é que foi a escola, como é que não foi, como é que foi o dia. Isso tudo são coisas importantíssimas na família. Que não pode se perder, né, Célia? E não vai se perder, não deve se perder, porque a família é a nossa célula máter da sociedade. É a família que gera esses seres que vão para o indivíduo que vai para a sociedade, né? Sim, que é o e futuro, o Divaldo né? fala, o futuro E o Divaldo fala no seu livro Constelação Familiar que quando a família se desestrutura, a sociedade também se desestrutura, que a família se enfraqueceu e a família que exporta o indivíduo à sociedade. Se a família está enfraquecida, está desestruturada, a sociedade também vai ficar desestruturada. Pois é. Eu acho que, como tu disse, né, esse momento pandêmico serviu para mostrar o que era de verdade e o que não era, né? Sim. O que é sólido e vai ficar, né? E que vai solidificar também, esse filho, essas crianças que são o futuro da Terra, né? Sim. Do nosso planeta, também vão crescer melhores. Por quê? Porque aqueles lares que não se desmancharam vai oferecer essa estrutura aí que a gente estava falando aqui. E mesmo aqueles lares que se desmancharam, porque tudo é família, né? Tudo é a família ela pode ser o pai e a mãe solo, pai solo, Sempre. Os avós, os tios, 2 pais, 2 mães, não importa. Aquele que ficou, se ele tiver estrutura moral, ele com certeza vai conseguir criar um bom indivíduo. Com certeza. Isso independe de ser solo ou não ser solo. Independe. Independe. E às vezes até, como diz a separação, é melhor que aconteça do que viver num lar de brigas, de desacertos, né? E mostrar isso para o teu filho todos os dias. O que acontece muito na separação é que os pais usam os filhos para atingir o outro. E não se dão conta do dano que estão causando naquele espírito. Porque eles são responsáveis por aquele ser.
mas aí eles usam a criança como um joguete para cá e para lá. Um fala do pai, outro fala da mãe, então a cabeça desse indivíduo, como é que ele vai ficar, como é que vai se criar esse indivíduo? É verdade, e já tem até uma lei, há um tempo atrás eu estava olhando, que é proibido, né, que se uma alienação das parental, né? Que não pode acontecer isso, né? Não deve acontecer. Se uma das partes falar em juízo, aquele que está falando vai ser penalizado, né? Porque mesmo que a criança seja bebê, ela vai estar se dando conta disso. Porque a criança às vezes está lá no canto brincando e tu nem imagina que ela está prestando atenção, mas ela sabe tudo que tu disse, até com as vírgulas. Verdade. E está assimilando melhor do que tu que estás dizendo. Verdade. Tu sabe que eu tenho 2 afilhadinhos pequenos, né? E uma deles outro dia prestava atenção no pai mexendo, conversando, mexendo no celular e falava aham, e mexendo no celular. E a criança olhando. Daqui a pouco a criança finge que está mexendo no celular e começa a imitar o pai. Aham. Então, 2 anos. Então a gente pensa que eles não estão prestando atenção no que está acontecendo à volta, né? Mesmo na tenra idade, e eles estão observando tudo. Alberto Almeida fala que as crianças, nós, filhos, somos exímios, representador da nossa vida em família, até daquilo que a gente não gostava. Quando a gente vê, a gente está fazendo exatamente aquilo que a nossa mãe fazia que nós não gostava, reproduzindo aquilo que nosso pai dizia que nós não gostávamos. Porque o que é normal do indivíduo é reproduzir a educação que teve em casa. Sim. Por isso é tão importante o exemplo, mas é um bom exemplo que é necessário. Sim, o exemplo bom tem que ficar. O exemplo bom é o que se faz necessário nesse momento, né? Sim. Que a gente deixe bons exemplos para nossos filhos. Verdade, né? Célia, então assim, quais são os maiores desafios que a família vem enfrentando na atualidade? Eu sei que a gente deu uma entradinha aí, né? Um dos maiores desafios da época atual é ensinar a pensar, a discernir. E a doutrina espírita, ela recomenda que se examine profundamente o material informativo que a gente põe ao alcance da nossa criança, do nosso adolescente, do nosso jovem, porque principalmente essa abundância de informação que nos chega todos os dias, ela o nosso pensamento ele fica embotado se nós não soubermos discernir. Então, por isso que a gente fala no exemplo, em educar esse filho para essa sociedade, né? Que essa sociedade ela é uma avalanche de propaganda, disso, daquilo outro. Por isso, a importância de ensinar a pensar. Então ele nos fala também que a gente sofre, na verdade, uma verdadeira ingestão cultural e essas coisas não selecionadas que a gente apresenta para os filhos. Até que ponto isso vai prejudicar o jovem? A gente não sabe. Sim. Né? A gente não sabe. Então, por isso assim que a doutrina espírita ela fala que se deve indagar, refletir, analisar, e o Pentateuco espírita é um norte maravilhoso para a gente ensinar aos nossos filhos. Não é? Que são todas aquelas obras da codificação que a gente sabe muito bem, que é o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, me faltou um, Céu e Inferno. Céu e Inferno. Então, em termos de educação, a doutrina espírita ela impressa essa base para a gente que já tem esse despertar espírita, a gente tem essa obrigação de apresentar a doutrina para os nossos filhos. Porque eu vejo assim, eu fico encantada quando eu vejo pais espíritas dizer que vão deixar a criança escolher quando ficar adulta. Verdade. Não posso obrigar o fulaninho, porque o fulaninho não quer. Mas como assim? Se tu escolhe a escola que ele vai estudar, escolhe o que ele vai comer, escolhe o que ele vai vestir, e por que tu não escolhe apresentar Jesus para essa criança? E aí mal nasce, tu já compra uma camiseta de time. Sim, sim, porque é cultural, né? É cultural e nós espíritas deveríamos nos abster disso.
Nós deveríamos, a primeira coisa, quanto espírito que somos, já começar a evangelizar essa criança lá no ventre materno. Porque tem evangelização de bebês. Sim, tem evangelização da família. Sim, outro dia eu estava olhando as fotos do primeiro encontro na Liga Espírita, que teve encontro dos bebês, né? Sim, que teve os bebês. Eu achei lindo aquilo, foi fantástico, né? E como tu diz, começar lá. E eu acho assim, Célia, que assim como um filho, né? Já teve pesquisas que sente tudo o que a mãe está sentindo dentro da barriga, ele sente, né? Ou seja, o amor todo que ela sente, ou às vezes, muitas vezes até a rejeição, né? Sente. Então, por que não sentir também, não se ler para aquele filho que está lá dentro? Porque já tem pesquisas, né, Célia? Já tem, não, e assim, ó, agora a minha netinha nasceu há poucos dias atrás e o meu filho conversava muito com a bebê, com a Lavínia, conversava. Na barriga. Pai tá aqui, na barriga. E ele conversava muito com ela sempre. A mãe também conversa. Mas quando ela nasceu, a minha nora fez cesariana. Ela chorava. Meu filho chegou perto dela. Minha filha, não chora, minha filha. O papai está aqui contigo, tu tá segura. Ela foi acalmando. A enfermeira disse, ela conhece a tua voz, tu conversava muito com ela. Então, muito bonito, né? Coisa linda. É isso, a criança sente, é um espírito que está ali, é um espírito imortal que ele vem através da maternidade, da paternidade, para ser educado com a luz do Evangelho de Jesus. Verdade, né? Isso é tão bom, né? E como se faz necessário Jesus nas famílias? Verdade. Na nossa vida, no dia a dia, porque a gente precisa confiar em Jesus, confiar em Deus, saber que Deus tem planos melhores do que os nossos para nós. Ai, com certeza. Não é? Com e a certeza. gente precisa cada vez mais estudar, se melhorar quanto espíritos imortais que somos. Verdade. Para merecer todo esse amor que o Pai tem para conosco. Tu sabe que tem aquela frase, né, famosa do Chico, né, que ele diz que não quer ser melhor que ninguém, né? Que ele quer ser melhor que ele próprio. Sim, todos os dias. Exatamente. Eu hoje quero ser melhor que ontem e amanhã quero ser melhor que fui hoje. Isso deve ser a nossa meta, né? Tentar nos melhorar a cada dia, superar nós mesmos, não é superar o outro. O outro já diz, a vida é do outro, não é? Porque tem pessoas que se preocupam com a vida, o outro, mas é o outro. Já diz, eu digo, eu não posso nem tomar conta da minha vida direito, que dirá da vida dos outros. Verdade. É verdade, né, Célia? Então você está aqui, né, escutando o programa e assistindo o programa Terceiro Milênio aqui na Rádio Tupãssi. Esse programa que é promovido e coordenado pela Liga Espírita Pelotense. Hoje está aqui conosco a nossa amiga Célia Pires. Ela que também faz parte do departamento da família, né, da Liga Espírita Pelotense, né, é trabalhadora do Centro Espírita União também, acho que tu também tá nessa área, né? Sou diretora da família lá também. Ah, viu? Então, nada melhor que a nossa amiga aqui que já tem e faz esses encontros, né, quando podia, né? Fazer esses encontros de família, de casal, que era, né, eu cheguei e eu... Agora a gente faz o encontro da conjugalidade, estamos fazendo online, fizemos esse ano, fizemos o encontro da conjugalidade, estava muito bom, fizemos também o encontro de mulheres espíritas, tudo online, e tem sido muito bom, muito produtivo sempre. Tenho feito em conjunto da Sociedade União e com a Liga Espírita Pelotense, porque sou eu a diretora dos dois, né, então não vou fazer dois eventos. Sim, então assim, se você quiser alguma coisa, Célia, pode deixar aí aonde encontrar quando tem esses encontros no site do Centro União, ou da Liga? Da Liga e da União, os dois sempre fazem essa promoção dos eventos. Muitos planos sempre. Nessa área para o ano que vem? Muitos, se Deus quiser, estamos aí. Podemos ser presencial, melhor ainda, né? Ai, que bom! Então, ficar de olho então no site da Liga Espírita. Já tenho programado para 2022 o encontro da família, dia 28 de maio. Acho que é 28 ou 29 de maio, é o último domingo de maio. Já tenho programado já esse encontro, já estamos assim acertados. Olha, então já é uma coisa que já dá para se adiantar e já se programar. Já dá se programar. Né? Então, mas ficar de olho também lá no site da Liga Espírita Pelotense, no Facebook da Liga Espírita Pelotense,
que com certeza a gente vai estar divulgando, porque a família é tão importante. É tão importante a gente prestar atenção, a gente se voltar para a família, né? Porque tudo pode sair da nossa vida. A família, a gente não vai estar sempre junto conosco. Filho, família vai estar sempre junto, sempre né? junto. Todo mundo pode sair, mas a família ninguém, né? Não, a família é o nosso bem maior. Nosso bem maior. Então, Célia, essa mentalidade familiar, tu acha que ela vem amadurecendo com o passar do tempo? Olha, Alberto Almeida nos fala que esse sistema extraordinário chamado família repousa na fala de Jesus. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Esta fala de Jesus deve ter causado assim um espanto na época, né? E até hoje, quando a gente lê, se a gente não entende direito, a gente, como assim? Jesus está negando a mãe? Jesus não é isso. Então, Alberto Almeida nos fala que Jesus anuncia a transcendência dos laços de família como um microsistema. Porque esse microsistema que é a família, para essa grande construção que é a sociedade. Então, e Jesus, mais que ninguém, ele valorizou esse espaço familiar. Porque Jesus, embora lá aos seus 12, 13 anos, ele já encantasse os doutores do templo em Jerusalém, ele voltou para Nazaré e ficou com a família. Até os 30 anos, é o que a gente sabe da história de Jesus. Então, nesses últimos 3 anos, aprendeu o ofício com o pai. É que ele fez essa imersão nessa família maior, que é a sociedade, que se chama o Ministério Público de Jesus. Isso nos fala Alberto Almeida, meu querido, que eu adoro ele, que ele vai estar no Centro Espírita União, só uma pausa, assim, fazer a nossa divulgação também, aproveitar. Ele vai estar no Centro Espírita União no aniversário da nossa casa, o dia 29 de dezembro, que faz 120 anos. Ele vai vir apelar? Não vai vir, vai ser online. Então ele vai estar na nossa casa, se então fica aí o convite, é uma live? É uma live, vai ser dia 29 às 20 horas, Alberto Almeida, direto do Belém do Pará. Vamos divulgar aí, porque o nosso amigo, ele fala muito sobre a família. Fala, Alberto sabe, ele é muito maravilhoso. embasado em tudo aquilo que ele fala, ele é maravilhoso. Ele é fantástico. Então, ele nos fala também que ficou conhecido como o Ministério de Jesus. E nessa circunstância em que ele fala que é minha mãe, que são meus irmãos, fazendo menção a essa grande família que é a sociedade, que é a humanidade. E a sociedade, ela aguarda relações melhores. A sociedade aguarda relações melhores, mais fraternas. Mas isso só poderá ser alcançado se a sociedade caminhar para alcançar o progresso, se estabelecer esse fluido nessa direção de família. Então, quando Jesus faz essa afirmação lá no Livro dos Espíritos, na questão 774, Kardec, ele faz uma análise, na verdade, da família que compõe os animais e a família humana. E ele mostra que há um sentido diferente na família humana. Por quê? Esse conceito de família assinala que os laços de família, os laços de família são necessários e os sociais também eles são necessários. E que os laços de família apertam mais os laços sociais. E que a família, na verdade, ela é uma lei da natureza. Família não é uma lei criada pelos homens. Está lá no Livro dos Espíritos. Família é uma lei da natureza e com essa lei Deus esperava e espera que a gente aprenda a nos amar quanto irmãos que somos, quanto espíritos imortais. Então vejamos que beleza é a família, que a família não é nem... Porque a família, às vezes as pessoas confundem muito família, eles acham que família é só aquele que casa na igreja. Não, família são aquelas almas que se unem, né, através do amor, através da confiança. Isso é família. E não importa quem seja que esteja ali, porque a gente sabe que o espírito ele não tem sexo. É verdade. Não é? A gente estuda isso, a gente sabe disso. Então não importa, são almas afins que se reencontram e que ali se estruturam para formar uma família. E essa família é a da lei divina. Sim.
E é tão abençoada quanto... Exatamente. É todo aquele que faz o papel de pai, de mãe, é uma família e é abençoada por Deus. Divaldo nos fala que ai daquele que se introduzir na estrutura familiar. Vai ter que resgatar com Deus, porque a família é algo sagrado. Já diz, né? A família é de natureza sagrada, é lei da natureza a família. Então a gente prestar atenção e refletir, né, Célia? Sim, precisamos sempre refletir muito sobre família, falar muito sobre família. Eu gosto muito de falar sobre família, então assim, gosto mesmo de falar sobre família. É o tema assim, que o que eu gosto de falar é família, porque eu acho que faz necessário. Se fala pouco sobre família. É verdade. E as áreas das famílias, elas não são tão valorizadas como elas deveriam ser. Não mesmo. Nem nas nossas casas espíritas, elas não têm aquele valor que deveriam ter. Porque a família, se não tem a família, não tem o centro espírita. Não tem as crianças para evangelização. Então nós precisamos sim prestar atenção na família, na área da família. Uma área da família bem estruturada, o centro espírita também vai ser bem estruturado. Com certeza, vai ter médiuns com a cabeça mais tranquila lá dentro, os mais sossegados. Exatamente, então a gente precisa sim cada vez mais falar de família e prestar atenção na família. Que a família é esse núcleo, é a primeira escola do espírito imortal, é a família. Os pais são os primeiros educadores. E Célia, falando assim, que tu falou, que as casas espíritas muitas vezes não estão falando sobre família e muitas vezes não valorizam tanto esse departamento, né, o departamento da família, que nem é departamento agora. É área. É a área, né, da família. Às vezes não dão tanto valor a esse... Como assim? Como eles... aquela casa que queira, né, valorizar mais esse departamento... pode entrar em contato com a Liga? Como é que é? Como é que eles podem fazer? Podem entrar em contato com a Liga, podem entrar em contato comigo. Meu telefone é público. Dentro da pandemia, meu telefone é público. Quem passar na porta da União vai ver meu telefone. Passa na Liga, o Mário dá meu telefone, ou a Rosângela. A Rosane, não tem problema, é só entrar em contato. Aí tu vai prestar essa assistência. Vou prestar essa assistência, se quiserem formar uma área da família, porque a gente forma de acordo com a necessidade e as condições de cada casa. De cada casa. De cada casa. Não tem que ter uma área da família do seu que nem público, tem né? o União. Não! A gente prepara a área da família de acordo com as necessidades da casa, o espaço físico, o público, enfim. Tudo é estruturado, é pensado de acordo com as necessidades físicas e espirituais da casa e o público. Então fica aí a dica, né? Procure a nossa amiga Célia Pires, ela que é coordenadora desse departamento na Liga Espírita Pelotense e também no Centro Espírita União, que a gente conhece como Centro Espírita União, mas Sociedade, União, Instrução Espírita. Verdade. A gente até acaba esquecendo, né, Célia? Então, Célia, muitos pais dizem estar perdidos por não saber como lidar com seus filhos. Num mundo com tantas informações, Célia, o que poderias falar sobre isso? Então, a gente já vem falando, né, Sirlene? Vem falando, a gente já vem né? debatendo, né? Então, assim, ter como princípio a valorização da família. Valorizar a família. E a doutrina espírita, ela pode colaborar mais ativamente junto a essas famílias que já despertaram. Porque como Jesus disse, vai pregar o evangelho, não vai lá quando os discípulos foram, né? Acho que foi agora não me lembro se foi Paulo ou se foi Jesus que falou, né? Para ir já naqueles que já estavam... Jesus falou para Paulo. Para Paulo, né? E naqueles que já estavam... Então, a gente precisa ir semeando nesses corações que já estão mais despertos. Não é? Nada impede que aquele que nos procurar, ele vai ter esse apoio. Então, a doutrina espírita ela pode colaborar mais ativamente das famílias, apoiando, esclarecendo. E se tem muitos com dificuldade, também pode procurar o departamento da família. Oferecendo a esses pais o diálogo, a orientação, o estudo,
tudo, vamos conversar de família, de conjugalidade, dos filhos, das drogas. Então a gente vai poder conversar de tudo na área da família. E vai poder criar essa dinâmica assim dentro do seu próprio lar, né? Porque se existe isso lá dentro do Centro Espírita União, dentro da Liga Espírita Pelotense, que está oferecendo para você, amigo, amiga, ouvinte, que está nos assistindo agora, que está nos ouvindo aqui na Rádio Tupãssi, programa Terceiro Milênio, né? A amiga está aqui se colocando à disposição também, porque às vezes tem um pai que tem dificuldade, não tem tanto conhecimento assim, pode procurar. Pode procurar que a gente vai conversar, vamos ver sempre à luz do Evangelho do Cristo, vamos orientar essas famílias sempre à luz do Evangelho de Jesus. Nada foge à lei do Evangelho de Jesus. Então, por isso, assim, que eu sempre falo, assim, já falei, aqui vou falar de novo, né? Que a gente vai desenvolvendo essa escuta amorosa, para que a pessoa se sinta acolhida, que possa falar de suas dores, de suas necessidades, de suas mazelas em família. E às vezes não está precisando de muita coisa, às vezes é um pequeno ajuste ali que vai precisar. E com certeza a gente vai dar esse apoio, esse esclarecimento, porque somos espíritos imortais, que viemos na família para nos reajustar através da lei do amor. E às vezes, né, Célia, que aqueles pais às vezes precisam do acolhimento, é do amor, né? É só o que está faltando para que eles possam exercer esse amor em casa. É só isso, né? É só isso. Então, Célia, o destino da nossa sociedade está indissoluvelmente ligado ao destino da família? Com certeza, né? Com certeza está ligado. E Joana de Ângeles, ela nos diz que o destino da sociedade ele está indissoluvelmente ligado à família. Porque a família, ela constitui a base. A família é a primeira escola do espírito imortal. É o alicerce que inicia essa experiência de fraternidade que vai para a sociedade. É a família. Eu já falei, vou me tornar repetitiva, mas a gente precisa falar, sim, que a família é a célula máter da sociedade, a família que vai colocar o indivíduo na sociedade. Nós queremos uma sociedade melhor? Todos queremos, mas já pensamos em que indivíduo que a gente está soltando nessa sociedade? Como é que a gente está educando esse indivíduo para a sociedade? Nós estamos educando uma pessoa pacífica ou uma pessoa bilhosa? Quem é que nós estamos educando? Quem é que está indo para a sociedade? É aquele que vai ter amor pelo seu próximo? Ou é aquele que não vai estar nem aí para nada? Sim. Que não consegue parar para escutar um irmão? Que vai... Hoje em dia está muito em moda, né? Esses jogos, essas violências, isso tudo. As pessoas precisam acompanhar a modernidade, mas tem que ter um limite, tudo tem que ter um limite. Os pais precisam sim, como diz Rossandro, cercear essa liberdade. Sim. Não é porque a gente precisa ter esse controle sobre a vida do nosso filho adolescente. Não é aquela educação castradora, não, mas também não é essa educação onde tudo pode. As coisas precisam ter um equilíbrio. Tudo na vida é equilíbrio. Aí a gente se lembra daquela mensagem que diz a mãe chata, né? Sim, mas a mãe chata, eles agradecem hoje em dia a mãe chata. Né? Porque isso acontece, a mãe chata, aquela que pega no pé, é como você fala, tem que pegar no pé sim, tem que procurar nas gavetas, depois quando ficar adulto, é problema teu. Mas enquanto tiver no meu lar, na minha guarda, vai ter que se submeter a certas regras, a certos limites. Não é aquela educação truculenta, violenta, não. A gente precisa aprender a sentar, a conversar com nossos filhos, a ouvir suas necessidades. Eles precisam aprender a nos ouvir também. Eu lembro que meu filho, quando estava na faculdade, e ele pegou a bicicleta e disse: mãe, eu vou começar a ir de bicicleta para a faculdade. Eu digo: olha, meu filho, eu não posso te proibir. Mas eu quero que saibas que cada vez que tu sair de bicicleta para a faculdade, lá no campus, a mãe vai ficar com o coração na mão. Porque aquela faixa violenta para atravessar era pior ainda do que é, né? Eu não disse para ele não ir. Eu disse para ele que eu ia ficar sempre com o coração na mão. Cada vez que ele pegasse a bicicleta para a faculdade. Ele não foi. Né? Mas eu não impedi.
Eu disse o que iria acontecer comigo, particularmente, se ele fosse. Não é? Então isso é um exemplo assim, do conversar, de escutar a necessidade do outro, de escutar a necessidade do filho, e o filho também aprender a nos escutar. Sim. Porque é uma troca, ninguém só dá e ninguém só recebe. A gente dá e recebe, a gente se educa e educa, a gente estuda, aprende, ensina. Então a vida, ela é essa troca. Não é? A vida não é uma via de mão única, ela é de mão dupla. A gente está todo momento trocando, nós aqui estamos trocando. Verdade. Estamos trocando conhecimento, estamos trocando... Aprendendo. Então, é isso, assim, a vida é isso. E como tu falou ali, né? Porque a gente nunca sabe aquele espírito que a gente recebeu como filho. E às vezes, assim, aquele espírito vem mais endurecido, vem com mais dificuldades, vem com mais coisas a vencer. E através do amor, da fala, da oratória, pode dissolver muitas coisas, né? Pode dissolver, pode não acontecer. Assim, o Evangelho segundo o Espiritismo nos fala isso, que a maioria de nós se preocupa muito em aparar as árvores do nosso jardim para que elas dêem flores bonitas ou frutos bonitos. E não nos preocupamos em observar o nosso filho, em ver para que lado ele está pendendo e conversando, e endireitando, não é batendo, é conversando, endireitando, explicando. Olha, fulano, se você fizer isso, vai acontecer isso. Porque Divaldo nos fala nesse livro dele também, Vivência do Amor em Família, que a gente costuma dizer muito não para os filhos, que a gente deveria trocar esse não, assim, olha, fulano, se você fizer isso, vai acontecer isso, isso e isso. Uhum. Ensinar a pensar o que nós falamos lá adiante. Porque o não só ele não basta. Não, ele precisa ser explicado. Porque se tu disser não, fica uma arrogância, fica aquela coisa do poder, né? Eu mando e tu obedece. Não, mas aí se tu explicar, olha, fulano, se tu fizer isso, vai acontecer isso, isso, isso. Então, assim, a vida, ela passa a ser mais harmônica. A gente consegue, sim, aparar nossas arestas com esses irmãos que vêm. Porque, na verdade, todos nós somos irmãos em Deus, em Cristo, né? Nossos filhos, eles não são nossos filhos. Eles são irmãos que Deus nos deu nessa estrada evolutiva, que Ele confiou em nós, na nossa capacidade de pai, na nossa capacidade de mãe. O Evangelho também nos diz que não precisa o saber universitário para educar. É o amor. O amor é que vai educar. Quando nós nos pautarmos pelo amor, com certeza nós não vamos mais errar na educação dos filhos. Mas a gente precisa aprender a se pautar pelo amor. Esse amor que Jesus preconizou para nós, né? Verdade. Isso é maravilhoso. Célio, estamos sendo convidados nesses tempos atuais a buscar os valores morais, sobretudo os ensinamentos do Evangelho, né? Do Evangelho de Jesus, para que nossas famílias sejam realmente células que eduquem o espírito reencarnado para se tornar alguém que cumpra a sua função social, promovendo nosso mundo a uma posição melhor para a harmonia geral da sociedade. A gente até já entrou. A gente já vem entrando. Então, cada vez mais se faz necessário a gente falar em Jesus. Independente da fé religiosa que a gente professa. A gente fala Jesus ao olhar nosso, que é doutrina espírita, mas com certeza todas as religiões que fazem um homem melhor, que conduzem a Deus, é bom. Uhum. Né? Porque a doutrina espírita ela não condena nenhuma religião. Claro que não. Então, tudo aquilo que te torna um ser humano melhor, que te eleva quanto espírito imortal, é bom. Então, independente da nossa religião, é imprescindível educar para o amor, para a fraternidade e principalmente, né, sempre através do bom exemplo. E nós, como somos espíritas, que nós já falamos, nós vamos educar esse ser Deus lá do ventre materno. Vamos conversar com ele, vamos apresentar Jesus, vamos levar para a evangelização dos bebês, ou se a mãe não quiser ir para a evangelização dos bebês, vai para a evangelização da família. E vamos então também o Evangelho no lar. O Evangelho no lar ele nunca se fez tão necessário como agora. A gente fala Evangelho no lar uma vez por semana,
Mas o Evangelho ele precisa ser o nosso norte no dia a dia. Precisa ser o nosso livro de cabeceira. Eu sempre digo, o Evangelho lá na vez de semana, tá certo, muito bem. Como a prece também o Evangelho é o nosso socorro. Mas se a família tiver em dificuldade, vamos nos reunir todos os dias, vamos fazer o Evangelho. Por quê, meus amigos? Porque no Evangelho no Lar é aquele momento em que sentamos em família, que trazemos Jesus para perto de nós e que ali nós podemos conversar a nossa dinâmica familiar, à luz do Evangelho do Cristo. Que ali vamos estar sendo orientados. Porque o Evangelho no Lar é um culto antigo, ele não foi criado pela doutrina espírita, ele foi criado por Jesus lá na casa de Simão Pedro, não é? Lá Jesus iniciou o primeiro Evangelho no Lar. E quantas vezes, quando a gente era criança, que a gente ouvia as mães dizer, vamos no culto na casa da vizinha, era Jesus no lar. Não é? É que a gente hoje fala Evangelho no Lar porque nós somos espíritas e nós preconizamos o Evangelho no Lar. E André Luiz nos fala em uma de sua obra que quando a gente acende a luz do Evangelho no nosso lar, as trevas batem em retirada. Verdade. Então, cada vez mais se faz necessário a gente falar de Jesus, trazer o Evangelho, conversarmos em família, aprendermos a ouvir e a falar, como já falei, vou me repetir, mas é necessário a escutar amorosamente o nosso irmão, o nosso filho, o nosso amigo, escutar amorosamente, olhar com ternura, porque às vezes a gente tem um olhar, a coisa mais horrível, né? Que a pessoa não precisa dizer nada, né? Se só a gente te olhar. Se olhar no espelho, é só capaz de se assustar. A pessoa não precisa te dizer nada, só te olha com aquele olhar, assim que tu já fica apavorado. Então a gente precisa também desenvolver esse olhar amoroso, essa escuta amorosa e essa fala sensível, a escuta sensível, a fala sensível e o olhar sensível. Isso se faz muito necessário. E o Evangelho é a nossa rota, o nosso roteiro, porque Jesus norte, né? é o nosso modelo e guia, né? Então, se nós nos pautarmos pelo Evangelho do Cristo, com certeza vamos estar caminhando no rumo certo. No rumo certo. Então, Célia, qual é a tua mensagem, a mensagem de Jesus para a família? Bom, a mensagem que eu gostaria de deixar de Jesus assim, para a família é que Jesus ele é o nosso modelo e guia, não é? E que ele vai estar sempre conosco. Nas nossas maiores dificuldades, quando acharmos que estamos sozinhos, ele vai estar conosco. Porque às vezes a gente está numa dificuldade, a gente olha para o lado e não tem ninguém. Não, graças a Deus eu não tenho a sensibilidade de ver, graças a Deus, né? Quem vê o bom vê o ruim. Mas Jesus ele está ali do nosso lado, nos amparando, nos intuindo, nos esclarecendo, para que a gente possa sim tomar as nossas melhores decisões, as nossas melhores atitudes. E a lei é de amor. Amar-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque Jesus resumiu os 10 mandamentos em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E ele nos diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E aí vamos estar certamente no rumo certo e não vamos nos perder nessa encarnação. Porque há quantos e quantos milênios Jesus vem nos chamando para trabalhar na vinha, né? E assim agora a gente está despertando, e graças a Deus por isso. Que estamos despertando, que estamos aceitando, estamos estudando o Evangelho, estamos tentando nos melhorar. Então isso assim, a gente deve agradecer a Deus sim, essa oportunidade reencarnatória, por essa vida, tempo, né? Pelo pão que nos alimenta, pelo teto que nos cobre. Sempre é tempo, às vezes só, porque a recém agora não tem importância. Sempre é tempo agora. De conhecermos Jesus. Vamos começar agora. O que não servir para essa encarnação serve para a próxima. E estamos preparando a nossa próxima, né? E sempre penso assim, né? Quando a gente acorda de manhã na matéria, estou na matéria. Obrigada a Deus por isso. E quando a gente acorda, a gente tem uma página em branco do nosso dia ali para escrever aquilo que a gente quiser ali. Vamos escrever as melhores coisas. Vamos escrever a empatia, a solidariedade e o amor.
porque a lei ela é de amor, Cirlane. Então, Célia, a gente te agradece muito, né, por toda essa coisa assim de família que nos deixa tão empolgadas em falar dos nossos filhos, né, de tudo isso, desse legado todo que está aí nas obras, Divaldo falando, Alberto Almeida, né, agora vai ter esse encontro também. Raul Teixeira, Teresa de Brito, Teresa de Brito também é maravilhosa. Várias obras para nos auxiliar, né? Tem várias obras assim, para nos auxiliar. Tem Raul Teixeira, Alberto Almeida, Alírio Cerqueira, tem várias obras assim que nos auxiliam, aquelas obras da Ferges, que agora não lembro o nome, que foi lançada no Congresso, então, Educação com Jesus. Então nós temos várias obras para nos auxiliar, para a gente tentar errar o menos possível. Verdade. Porque a gente não é perfeito, a gente vai errar e a gente vai acertar. Mas, através do Evangelho de Jesus, levando Jesus em nossos corações, nós vamos estar tentando errar sempre o menos possível. Sim. Na educação dos nossos filhos. Com certeza, e não se preocupe porque a gente erra sim tentando acertar, né? A gente não deve se preocupar no erro, né? Não, quando a gente percebe que errou, a gente deve sim, errei. Vou recomeçar, vou fazer diferente agora. A gente não deve ali ficar se lamentando sobre o erro. E perdendo tempo lamentando. Perdendo tempo lamentando. A gente vai se levantar dali onde caiu e seguir a caminhada de novo. Com certeza, né? Seguir em frente. Seguir em frente na nossa caminhada, que se faz necessário que assim seja, né? Que se faz necessário. E a gente sabe, assim, o quanto é importante, o quanto é a base de tudo, como tu falou, a nossa família é a base de tudo, né? Então, Célia, a gente quer te agradecer muito por tu ter estado aqui conosco e essa oportunidade que tu está oferecendo ao nosso amigo, a nossa amiga internauta que está nos vendo e nos escutando aqui. Os ouvintes da Rádio Tupãssi estão nos escutando e quem está pela página do Terceiro Milênio está nos vendo e escutando e tu sabe o que tu te colocou à disposição também para ajudar esses irmãos que estão do lado de lá, muitas das vezes com dificuldade de lidar com seus filhos, de lidar em família, né? E precisam disso, né? Precisam desse apoio. Com certeza, né, Cirlane? Se precisar, lá na Porta da União tem meu telefone, o Mário também na Liga, a Rosane também pode dar meu telefone, é só procurar. E assim, eu que agradeço assim, a oportunidade ao Terceiro Milênio, ao Madeira, a Cirlane, ao nosso amigo Cláudio, essa oportunidade de estudo, porque cada vez que a gente é convidado para alguma coisa, a gente tem que estudar muito, né? E então, assim, por essa oportunidade de estudo, esse desafio, né? Cada vez maior, que é vir aqui conversar com Madeira contigo sobre família. Então a gente estuda bastante para isso. Então, gratidão por essa oportunidade de trabalho. Muito obrigada, Célia. Obrigada a você, amigo ouvinte, que esteve conosco até agora, aqui no programa Terceiro Milênio. E só para lembrar aos irmãos que mais tarde, ou amanhã, mais tardar, essa entrevista também vai estar lá no canal do YouTube da LEP TV. Então, se você gostou dessa entrevista, compartilhe com seus amigos, leve também a eles tudo que foi conversado aqui, porque é tão bom, né, a gente poder esclarecer um pouquinho. Um grande abraço a todos e a gente volta na próxima sexta-feira. Um ótimo final de semana e fiquem em paz.